Nós certamente sabemos características de pessoas na palavra cheias do Espírito Santo. Eu quero comentar algumas aqui contigo. Pessoas, indivíduos. Por exemplo, alguém cheio do Espírito Santo é uma pessoa que é instrumento para a transformação, como no ministério de João o Batista. Lucas 1, 15 a 17. A Bíblia declara, falando sobre o anúncio do nascimento dele, que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre, cheio do Espírito Santo, que através da vida dele, vidas seriam transformadas. Lucas 1, 15 a 17 nos narra isso. Em seguida, no próprio capítulo 1 de Lucas, nós vemos que alguém cheio do Espírito Santo celebra ao Senhor, pois o reconhece. Quando Maria chega à casa de Isabel, João Batista estava no ventre de Isabel, sua mãe. Quando João Batista ouve a voz de Maria saudando Isabel, o que acontece? João começa a pular, irmãos. João começa a pipocar dentro do ventre da sua mãe, porque reconheceu que ali estava aquela que estava gerando o Salvador do mundo. E quando Isabel discerne isso, Isabel também é cheia do Espírito Santo. A Bíblia narra isso em Lucas 1, irmãos. Está lá em Lucas 1, capítulo 1, versículos 39 a 45. A Bíblia declara que Isabel foi cheia do Espírito Santo e começa a glorificar ao Senhor, porque reconheceu que ali estava o seu Redentor. Onde? No ventre de Maria. Alguém cheio do Espírito Santo profetiza, como Zacarias, pai de João Batista. Está tudo na mesma família, irmãos, aqui por enquanto. Tudo na mesma família. Zacarias, pai de João Batista. Por quê? A partir do nascimento de João Batista, a Bíblia declara que ele foi cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ele não só profetiza sobre o ministério de João, mas sobre o ministério de Cristo, reconhecendo que Jesus é o Salvador. Lucas 1, 67 a 79. Alguém cheio do Espírito Santo, quando provado ou quando tentado, vence as adversidades pelo poder da palavra de Deus. Quem fez isso? O Senhor Jesus Cristo. Lucas 4, dos versículos 1 a 13. A Bíblia fala que Jesus estava cheio do Espírito Santo e pelo Espírito Santo foi conduzido ao deserto para que ele fosse tentado pelo diabo. E Jesus, pelo poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, na palavra, venceu a tentação. Alguém cheio do Espírito Santo é assim. Alguém cheio do Espírito Santo prega com ousadia e no Senhor tem forças para enfrentar as adversidades, as oposições. Atos 4, dos versículos 8 a 13, nós vemos o relato de Pedro, que cheio do Espírito Santo, é assim que a Bíblia declara, ele prega a palavra, e pregando a palavra de Deus, o que acontece? Ele, imediatamente naquela sequência, ele enfrenta a adversidade, terrível, tremenda, e é preso. Alguém cheio do Espírito Santo consegue perdoar até quem está tirando sua vida, como Estevão. A Bíblia declara em Atos, no capítulo 7, dos versículos 55 a 60, que Estevão, cheio do Espírito Santo, faz aquela pregação maravilhosa. E aqui um ensinamento importante que a gente encontra nesse texto. É claro que, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, Deus vai nos usar para que vidas sejam quebrantadas e abram o coração e se renda ao Evangelho. Mas nesse mesmo texto, em Atos 7, a Bíblia declara que aqueles homens ali fizeram o quê? Resistiram ao Espírito Santo. Então, quem está cheio do Espírito Santo, prega a palavra, biblicamente, cheio de poder, mas pode ter resistência por parte de alguns que não vão crer. A gente precisa entender isso. Mas o principal aqui, ele cheio do Espírito Santo, ele perdoou. Ele começa a orar ao Senhor e perdoa os seus algozes. Alguém cheio do Espírito Santo age dessa maneira, queridos. Será que
nós, você e eu, como indivíduos, como pessoas, será que nós vivemos isso? Atos no capítulo 11, dos versículos 19 a 24, nós vemos que alguém cheio do Espírito Santo se alegra na obra de Deus, como Barnabé. Barnabé foi enviado para a igreja até Antioquia para verificar ali Antioquia, se eu não me engano, verificar como é que estava o andamento da igreja. Que a igreja estava recebendo boas notícias e queria saber sobre aquela congregação. Quando ele vê o mover de Deus, o agir de Deus naquela igreja, ele fica bicudo, com raiva. Puxa, o Senhor está fazendo tudo isso neles, na vida dessa congregação. Não, irmãos, a Bíblia declara que ele, cheio do Espírito Santo, se alegra no Senhor, regozija de ver o mover de Deus na vida dos seus irmãos em Cristo. Alguém cheio do Espírito Santo age assim. Alguém cheio do Espírito Santo tem discernimento espiritual e autoridade espiritual em Cristo, como Paulo. Atos 13, dos versículos 6 a 11, quando Paulo ele discerne que aquela mulher, aquela jovem estava aquele adivinho ali, aquele espírito de adivinhação que estava agindo ali, ele discerne aquela adivinhação e na autoridade que é no nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, ele repreende. A Bíblia declara que ele estava cheio do Espírito Santo. Mas e uma igreja cheia do Espírito Santo?